Olá pessoal, vamos dar prosseguimento então aos nossos estudos. Como eu falei com vocês, na nossa última aula a gente apresentou a diferença entre risco e perigo de incêndios florestais e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os principais índices de perigo que são utilizados para justamente definir qual que é o perigo de ocorrência de incêndio florestal. Esse aqui foram os que eu mostrei para vocês na nossa última aula. Os principais que mais são citados na literatura são esses: o índice de Angstrom, logaritmo de Telesin, o índice de Nesterov, o índice de Rodrigues e Moretti, fórmula de Monte Alegre, fórmula de Monte Alegre alterada. Nós temos o Fire Weather Index, nós temos também o National Fire Danger Rating System, o Forest Fire Danger Meter e o Voight Index. Ele não é mais citado na literatura, mas como eu construir esse índice aí, então resolvi botar ele para fazer um merchanzinho. Bem, apenas uma revisão rápida. O conhecimento do grau de perigo diário ele vai ser uma ferramenta essencial na gestão de áreas florestais, já que quando o índice está indicando um perigo extremo de ocorrência de fogo, você pode já programar as equipes de combate para deixar elas sob aviso, para deixar elas preparadas para caso venha a ocorrer algum incêndio. Já nos dias em que o perigo de ocorrência de fogo está muito baixo ou nulo, então você pode liberar esse pessoal, você pode economizar dinheiro, já que você não vai precisar do trabalho dessas pessoas. Nós temos os fatores variáveis e os fatores constantes que vão afetar o grau de perigo. Dentre os fatores variáveis estão as condições meteorológicas, o tempo. Alguns desses fatores variáveis que são utilizados nesses índices de perigo são a temperatura do ar, a temperatura do ponto de orvalho, a umidade relativa do ar, a velocidade e direção do vento, precipitação pluviométrica. E os fatores constantes são o relevo e a vegetação. Os índices de perigo de incêndio florestal, eles podem ser baseados apenas nos fatores variáveis. Inclusive, a maioria dos índices de perigo, eles utilizam apenas as condições meteorológicas para estimar se há perigo alto ou baixo de ocorrência de incêndio. Mas também existem índices que utilizam das variáveis constantes, ou seja, do relevo ou do material combustível. Esses índices que utilizam também essas variáveis constantes, eles são mais complexos, já que envolvem também a caracterização do material combustível. Os índices de perigo, eles são indicadores que refletem antecipadamente a probabilidade de ocorrer um incêndio, assim como a facilidade do mesmo se propagar. Bem, vamos começar então falando do índice de Angstrom. O índice de Angstrom ele foi desenvolvido na Suécia, e ele é baseado nessa equação aí, é um índice bem simples e fácil de ser calculado. B igual a 0,05, que multiplica pela umidade relativa do ar. Essa umidade relativa do ar é medida às 13 horas, menos 0,1, que multiplica pela temperatura do ar às 13 horas também, menos 27. Ele apenas vai indicar se há perigo ou não há perigo de ocorrência de incêndios florestais. Se o valor do B, o valor final aqui do índice, ele for abaixo de 2,5, ele indica, então, que há perigo de ocorrência de incêndios florestais. Se o valor do B ele for acima de 2,5, significa que não há perigo de ocorrência de incêndios florestais. Vou mostrar para vocês uma tabela aqui agora. Deixa eu mudar a captura de tela aqui para o meu computador. Um instante. Então, aqui é uma tabela que eu montei calculando o valor do índice de Angstrom e fazendo uma correlação com os focos de calor que foram registrados aqui no estado de Sergipe. Isso foi um estudo que foi publicado, se eu não me engano, em 2014, talvez 2015, que eu fiz junto com o meu orientador, na época o orientador do doutorado. E a gente justamente fez essa correlação para verificar se esse índice de Angstrom ele realmente é eficiente na determinação do perigo de ocorrência de incêndios florestais.
Então, você percebe aqui claramente, esse aqui é um dos resultados que a gente obteve através do nosso estudo. Entre junho de 2008 até novembro de 2009, o índice ele apresenta essa variação aqui diária. Então, nós temos todos os dias aqui calculados e nós temos aqui a representação do valor do índice. Como vocês lembram, eu acabei de falar para vocês, quando o índice é abaixo de 2,5, significa que há perigo de ocorrência de incêndios florestais. E quando o índice ele é acima, significa que não há. Observando aqui, a gente percebe que nesse período aqui, de junho até mais ou menos outubro, o índice está apresentando valores maiores do que 2,5. E se a gente observa essa parte aqui de baixo do gráfico, a gente vê que nesse mesmo período, a ocorrência, o registro de focos de calor é baixíssimo, muito baixo. Aqui o focos de calor, tem um dia aqui que foram registrados alguns aqui, mas muito pequeno o registro. Já a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente observa aqui que o índice está abaixo de 2,5, ele predomina abaixo de 2,5. Consequentemente, a gente observa um aumento nesse registro de focos de calor. Aqui nós temos um aumento no mês de fevereiro, aumenta rapidamente esse valor desse índice, e a gente percebe claramente que há uma redução no registro de focos de calor. Depois, em março, final de fevereiro, início de março, abril, a gente vê que o índice ele volta a cair e o registro de focos de calor volta a subir. Como é que a gente fez isso? A gente pegou esses dados diários, medido às 13 horas, com base em uma estação meteorológica, e a gente bota nessa tabela aqui. Nessa primeira coluna, nós temos a data e o horário. Na segunda coluna, nós temos a umidade relativa do ar. Na terceira coluna, nós temos a temperatura do ar. E na quarta coluna, nós temos o índice, o valor do índice. Basta inserir a fórmula aqui, igual a 0,05, que multiplica pela umidade, que é justamente essa célula aqui, B19, menos 0,1, que multiplica pela temperatura, menos 27. A temperatura é essa célula aqui, C19, menos 27. Você dá Enter, ele vai calcular automaticamente o valor do índice, que é de 3,4 nesse dia aqui. Consequentemente, se é acima de 2,5, não há perigo de ocorrência de incêndios florestais. Vamos pegar aqui uma data com perigo. Cadê? Aqui. Vamos lá. No dia 4 de janeiro de 2009, a umidade relativa do ar foi de 43% às 13 horas. A temperatura do ar ela foi de quase 34 graus às 13 horas. E o índice calculado com base nesses dois valores foi de 1,4, ou seja, bem baixo, né? Abaixo de 2,5. E, nesse mesmo dia, foram detectados 3 focos de calor. Depois a gente juntou todos esses dados durante todo esse período e jogou nesse gráfico e ficou dessa forma aqui. E a gente fez o teste de correlação, a gente achou uma correlação significativa no valor de 0,4. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Pronto. Esse é o índice de Armstrong. Vamos agora ao índice logaritmo de Telesim. Ele foi desenvolvido na ex-União Soviética, na década de 70, se eu não me engano. A fórmula é essa aqui, I
o índice de logaritmo. O índice de logaritmo telecim vai ser igual ao somatório do log da temperatura do ar em graus Celsius menos a temperatura do ponto de orvalho em graus Celsius. E com base no valor que a gente obter, o valor desse I aqui, a gente utiliza essa tabela aqui, sendo que o valor menor ou igual a 2, o grau de perigo é nenhum, e valores acima de 5, o grau de perigo é alto. Esse somatório aqui, ele depende também do número de dias sem chuvas. Deixa eu mostrar aqui para vocês o arquivo, similar ao que eu mostrei para vocês do Angstrom. Pronto, olha aqui. O que eu fiz nessa tabela? Eu fiz a mesma coisa da que eu mostrei, da de Angstrom. A gente pegou esse período aqui, de 6 de junho de 2008 até 25 de outubro de 2009, e calculou para cada um desses dias qual que é o valor do índice logaritmo telecim. Depois a gente pegou os dados de focos de calor registrados através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e fez uma correlação entre ambos os valores. A gente percebe aqui que realmente quando há um aumento no índice logaritmo, principalmente nesse período aqui, a gente observa que há realmente um aumento também no registro de focos de calor. No entanto, esse gráfico não está tão bonito quanto o gráfico que eu mostrei anteriormente do índice de Angstrom. No índice de Angstrom, a gente percebia claramente que quando o índice caía, o registro de focos de calor aumentava. E a gente pode perceber, inclusive, pelo valor do R, né? Que é o valor da correlação. Aqui nós temos uma correlação de 0,12. O que é esse valor de R? Esse valor de R é um valor que vai variar de menos 1 até mais 1, sendo que os valores mais próximos de zero indicam ausência de correlação. Já os valores mais próximos de mais 1 ou de menos 1, ele vai indicar uma forte correlação. Como nesse caso aqui o valor está próximo de zero, indica realmente que é uma correlação não tão alta. Apesar disso, essa correlação é significativa, tá? A gente fez testes estatísticos e comprovou que há uma correlação significativa entre o índice e o registro de focos de calor. No entanto, como eu acabei de falar, essa correlação não é tão alta quanto a correlação que a gente obteve utilizando o índice de Angstrom. Como que a gente fez esse gráfico aqui, né? A gente pegou as variáveis que são mensuradas. As variáveis são mensuradas diariamente às 13 horas para a utilização desse índice logaritmo. E a gente colocou aqui na tabela. Quais são essas variáveis? Temperatura do ar às 13 horas e temperatura do ponto de orvalho às 13 horas e a precipitação pluviométrica também. Eu não comentei com vocês quando eu estava mostrando o slide, mas sempre que a precipitação pluviométrica ela for acima de 2,5 milímetros, você vai zerar esse índice. O índice vai para zero. E é justamente, na minha opinião, um dos maiores problemas desse índice aí. Por quê? Porque se você pega um grande período de seca, sei lá, você pega 40 dias de estiagem sem chover nada, e no dia 41 chove 3 milímetros, esses 3 milímetros de chuva, ele não vai ser suficiente para umedecer o material combustível. Ele vai umedecer um pouquinho, mas o material ele vai continuar muito seco e apresentando, consequentemente, um elevado perigo de ocorrência de incêndio florestal. Ele vai estar muito seco ainda. Essa pequena quantidade de chuva não vai ser suficiente para umedecer o material. Então vamos lá, temperatura do ponto de orvalho, precipitação pluviométrica, e aqui nós temos a coluna que mede esse índice. A fórmula é logaritmo da temperatura menos a temperatura do ponto de orvalho. Então, a fórmula é justamente esse aqui, log de B2 menos C2 na base 10. Consequentemente, o valor do índice do dia seria de 0,8. Mas, como a gente tem essa restrição da precipitação pluviométrica, o índice vai ser zero.
No dia seguinte, nós temos uma precipitação de 0,8. Então, beleza, a gente vai calcular e vai dar um valor acima de zero. Olha só, a temperatura do dia seguinte foi 27,27, a temperatura do Pão de Orvalho 20,05, precipitação pluviométrica 0,8. Então, a gente calcula aqui o índice do dia, a mesma fórmula da célula acima, e obtém o valor de 0,86. Se no dia seguinte não tivesse ocorrido essa precipitação de 18,8, nós teríamos o valor do dia seguinte mais o valor do dia anterior. Como eu estou dizendo, é somatório. Mas como teve uma precipitação, então zerou esse índice. Vamos pegar alguns dias seguidos aqui, com precipitação abaixo de 2,5, só para mostrar para vocês. Aqui no dia 30 de junho. Temperatura 26,57, temperatura Pão de Orvalho 18,95. Precipitação pluviométrica 1,2 milímetros. Qual que é o valor do índice? Manda calcular, dá 0,88. No dia seguinte, precipitação de 1,2, temperatura do ar 26,09 e temperatura do Pão de Orvalho 19,6. Manda calcular o valor do índice, vai dar 0,81. Qual que é o valor do dia anterior? 0,88. Então, o valor do dia atual vai ser o valor somatório, o valor do dia anterior mais o do dia atual. No terceiro dia, temos precipitação abaixo de 2,5, então continua somatório. Temperatura do ar 24,99, temperatura do Pão de Orvalho 18,65, valor do índice do dia 0,8, valor do índice do dia anterior 1,69. Então, somando os dois, dá 2,49. No dia seguinte, a mesma coisa. Vai dar o valor do dia, 1,02, e vai somar com o valor 2,49, que vai dar 3,51, já que a precipitação foi abaixo de 2,5. No entanto, aqui no dia 4, nós temos uma precipitação de 13,6. Consequentemente, a gente zera, volta para o zero aqui, o valor desse índice. Como é um somatório, justamente a gente vai observar essa forma aqui, né? O índice ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, à medida que não há registro de precipitação acima de 2,5, e a partir do momento que nós temos uma precipitação maior do que o de 2,5, o índice cai e volta para zero. Perfeito? Vamos voltar então para a nossa apresentação. Aqui, pronto. O nosso próximo índice é o índice de Rodrigues e Moretti. Esse índice ele foi desenvolvido para a região andino-patagônica, lá na Argentina, com base em valores mensurados na década de 80, se eu não me engano, de 84 até 88, não estou lembrado direito. Mas o valor do índice ele vai ser obtido através da determinação dos índices para a temperatura, do índice para a velocidade do vento, do índice para a umidade e do índice para a quantidade de dias sem chuvas. Consequentemente, você soma esses valores desses índices aqui para cada uma dessas variáveis e você vai obter o valor final do índice de Rodrigues e Moretti. Diferente do índice de Angstrom e do índice logaritmo Telecin, que mensura as condições meteorológicas às 13 horas, esse índice aqui vai utilizar os dados das 15 horas. Os dias sem chuva são contados a partir do último dia com precipitação menor do que 2 milímetros. O índice logaritmo do Telecin ele utiliza o valor de 2,5 milímetros. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o valor de 2 milímetros. Então, se teve uma chuva inferior a 2 milímetros, não conta como chuva, então conta como dia sem chuva. Esse índice ele é utilizado atualmente por algumas instituições de manejo do fogo das províncias patagônicas, lá na Argentina. A tabela é essa aqui, é muito fácil. Eu acho que, na minha opinião, é o mais fácil de se calcular. Por quê? Porque você simplesmente vai pegar o valor. Se for um valor entre 24 e 25, por exemplo, você vai ter
esse somatório aqui de 22,5. Aí anota esse valor. Depois você pega a velocidade do vento, medida também às 15 horas. E se for uma velocidade de 28 km por hora, por exemplo, você vai ter esse somatório aqui de 15. Aí vai somando 22,5 mais 15. A umidade relativa do ar às 15 horas, se for de 20%, por exemplo, você já soma mais 25. Então dá quanto? Vai dar 40, 62,5 por enquanto. E dias sem chuvas, digamos que tem 30 dias que não chove. Então a gente soma com mais 35 também. Então, novamente, nós temos 25 com 15 vai dar 40, com 35 vai dar 75, com 22,5 vai dar 97,5. Consequentemente, o valor vai dar extremo, porque 97,5 está nesse intervalo aqui e é considerado como grau de perigo extremo. Deixa eu mostrar para vocês a tabela também. Fiz a mesma coisa que eu mostrei para vocês com o índice de Youngster e com o índice logaritmo Telecine. Então, nós temos aqui os valores do índice de Rodrigues e Moretti, e nós temos aqui embaixo em vermelho os focos de calor registrados. Então, percebe-se que nesse período aqui, o índice ele teve o valor mais elevado e a gente teve também alguns focos de calor. No entanto, nesse outro período aqui que a gente teve muito foco de calor, o índice estava elevado, mas não tanto. A gente obteve uma correlação de 0,19, que foi uma correlação superior ao índice de logaritmo de Telecine. No entanto, foi um valor inferior ao obtido através do índice de Youngster. É uma correlação significativa, sim. No entanto, o índice de Youngster ele apresentou um valor maior, foi mais significativo. Mostrando para vocês aqui como foi feito. Por exemplo, aqui no dia 6, a gente pegou a temperatura das 15 horas, foi de 25,57, consequentemente o índice vai ser de 22,5. A umidade relativa do ar foi 81%, então o índice ele foi de 2,5. Esse valor desse índice é com base naquela tabela, tá? Que vocês acabaram de observar. A velocidade do vento registrada às 15 horas foi 2,65. Então, o vento ele recebe um índice. Desculpa, essa velocidade do vento está em metros por segundo. A gente obteve a estação meteorológica, ela registrava a velocidade do vento em metros por segundo. Então, a gente converteu de metros por segundo para quilômetros por hora primeiro, para depois a gente obter o valor do índice. Então, 9,5 km por hora, o valor do índice foi 6. E a precipitação pluviométrica, choveu nesse dia, né? Nós tivemos 12,4 milímetros de chuva, ou seja, o índice da precipitação pluviométrica vai ser 0. Então, a gente faz o somatório. Soma o índice da temperatura, mais o índice da umidade relativa do ar, mais o índice da velocidade do vento, mais o índice da precipitação pluviométrica, que deu o valor de 31. Tá? A gente volta para a nossa tabela. O valor de 31, ele está como moderado. A classe moderada é de 25 a 49. Eu não botei aqui nessa tabela, que é moderado, porque a gente não vinha ao caso fazer isso, a gente queria ver justamente essa correlação. Mas esse 31 ele está classificado como risco moderado, com perigo moderado de ocorrência de incêndio florestal. Vamos pegar um valor mais alto aqui. Ele não é somatório, tá? Então, o valor de um dia não tem nada a ver com o valor do dia seguinte. Deixa eu pegar um valor aqui mais alto. Deixa eu ver se tem algum acima de 100.
Eu estava olhando a coluna errada. Essa aqui, soma. Vamos pegar esse dia aqui. Valor 85,5. Dia 20 de novembro de 2008. A temperatura do ar foi de 29,91. A umidade relativa do ar foi de 55%. A velocidade do vento foi de 5,4 km por hora. 5,4 metros por segundo, ou seja, 19,4 km por hora. E a precipitação pluviométrica foi de 0 milímetros. A gente fazendo esse somatório, a gente obtém esse valor de 85,5. 85,5 está classificado dentro da classe extrema, que é de 75 a 100. Perfeito? Dando seguimento, nós temos aqui a fórmula de Monte Alegre. A fórmula de Monte Alegre foi o primeiro índice de perigo construído aqui no Brasil. Ele foi desenvolvido por Ronaldo Viana Soares, lá da Universidade Federal do Paraná. Atualmente ele já se encontra aposentado. Tem essa formulazinha aqui. Fórmula de Monte Alegre vai ser igual ao somatório de 100 sobre a umidade relativa do ar, sendo que esse valor também vai sofrer influência da precipitação pluviométrica. Olha aqui, se a precipitação pluviométrica do dia ela for inferior a 2,4 milímetros, você não faz nenhuma modificação no cálculo. Se ela for entre 2,5 e 4,9, você vai abater 30% do valor calculado na véspera e somar com o valor do dia. Se for entre 5 e 9,9, você vai abater 60% do valor calculado no dia anterior e somar com o valor do dia. Entre 10 e 12,9 você abate 80%, e se for acima de 12,9 você vai interromper o cálculo da fórmula de Monte Alegre e recomeçar o somatório no dia seguinte. Com base nos valores que a gente obtém, utilizando a fórmula, nós temos essa classificação aqui do grau de perigo, que vai desde nulo até muito alto. Vamos então voltar para a tabela. Aqui a tabela. Nessa tabela, ela está calculando tanto a fórmula de Monte Alegre quanto a fórmula de Monte Alegre alterada, tá? Mas vamos falar apenas da fórmula de Monte Alegre. São os mesmos valores utilizados nas tabelas que eu mostrei anteriormente para o índice de Angstrom, o índice logaritmo Telecin e o índice de Rodrigues e Moretti. Vamos pegar aqui novamente o dia 6 de junho. No dia 6 de junho, nós tivemos uma precipitação de 12,4 milímetros, a umidade relativa do ar foi de 69%. O fator, como essa precipitação foi de 12,4 milímetros, na nossa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, se a precipitação está entre 10 e 12,9 milímetros, ou seja, é o caso aqui, a gente vai abater 80% da fórmula de Monte Alegre calculada no dia anterior. Então, o fator, se vai abater 80%, a gente multiplica o valor do dia anterior por 0,2 e soma com o valor do dia atual. No dia atual, é 100 dividido pela umidade, 100 dividido por 69, a gente vai ter 1,45. O fator 0,2 multiplicado pelo valor do dia anterior, no dia anterior deu 2,8, que multiplica por 0,2, vai dar 0,56. Consequentemente, o valor da fórmula de Monte Alegre vai ser 1,45 mais 0,56, que vai dar 2,01. 2,01 significa que o grau de perigo é pequeno, já que o pequeno inclui valores desde 1,1 a 3. Vamos pegar o dia seguinte, só para vocês terem noção de como se faz. No dia seguinte, nós temos 0,8 milímetros de chuva.
e a umidade relativa do ar foi de 66%. O fator da chuva vai ser 1. Por quê? Porque a precipitação está abaixo de 2,4 milímetros. Então, o fator vai ser 1. Não vai ter nenhuma redução da fórmula do dia anterior, do valor do dia anterior. Você vai multiplicar o valor do dia anterior por 1. Se a precipitação ela fosse maior, nós iríamos abater. Consequentemente, esse fator iria ser menor do que 1. Mas, como a precipitação é abaixo de 2,4 milímetros, o fator vai ser 1. Vamos, então, pegar 100 dividido pela umidade relativa do ar. 100 dividido por 66 vai dar 1,52. O valor do dia anterior foi 2,01. Vai multiplicar 2,01 por 1, porque o fator vai ser 1 em função dessa precipitação pluviométrica. Nós temos 2,01. 2,01 com 1,52, a gente vai obter 3,52. Portanto, o valor da fórmula de Monte Alegre vai ser 3,52, que está dentro da classe de perigo média. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, classe de perigo entre 3,1 e 8 é médio. No nosso caso aqui, a gente tem um valor de 3,52, então vai estar dentro da classe de perigo médio. E assim por diante, você vai fazendo esse somatório. O nosso gráfico ele vai ser dessa fórmula aqui. Deixa eu abaixar esses outros gráficos. Pronto, fica mais fácil visualizar aqui. Como é um somatório, você vai somando e a gente vai observar esse gráfico com essa aparência aqui, um pouco parecida com aquele gráfico do índice logarítmico. Interessante. No entanto, ele vai recomeçar do zero apenas quando a precipitação ela for maior do que 12,9 milímetros. No índice logaritmo Telecin, sempre que a precipitação fosse maior do que 2,5, você zerava o índice. No entanto, na fórmula de Monte Alegre, a precipitação precisa ser superior a 12,9 milímetros, o que é mais coerente, já que, como eu falei para vocês, uma curta precipitação ela pode não ser suficiente para umedecer os materiais combustíveis florestais. Perfeito? Não vou fechar não. Vamos voltar para a apresentação aqui, deixar aberto já para mostrar para vocês a fórmula de Monte Alegre alterada. A fórmula de Monte Alegre alterada, ela é bem similar à fórmula de Monte Alegre. Ela foi criada no ano de 2005 por um orientando, se eu não me engano, foi doutorado, foi uma tese de doutorado que eu não estou lembrado agora o nome do aluno que escreveu essa tese. Mas ele pegou essa fórmula de Monte Alegre e incluiu um fator referente à velocidade do vento. A fórmula é essa aqui. A fórmula de Monte Alegre é alterada. Ela vai ser igual ao somatório de 100 pela umidade relativa do ar, que multiplica por E, que é a base dos logaritmos naturais, que tem esse valor aqui, 2,718282, elevado a 0,04, que multiplica pela velocidade do vento, sendo que a velocidade do vento ela é medida em metros por segundo, e todos esses valores, tanto a velocidade do vento quanto a umidade relativa do ar e o número de dias sem chuvas, eles são obtidos às 13 horas. Ele apresenta também as mesmas restrições referentes à precipitação pluviométrica. Sempre que a precipitação pluviométrica for inferior ou igual a 2,4, o fator vai ser 1, ou seja, não vai ter nenhuma modificação no cálculo. Já se for entre 5 e 9,9 milímetros, por exemplo, você vai abater 60% do valor calculado na véspera, ou seja, você vai multiplicar por 0,4. Já se for maior do que 12,9, você vai interromper o cálculo. Essa aqui é a tabela
referente aos valores finais que a gente vai obter através da fórmula de Monte-Alegre alterada e o respectivo grau de perigo. Voltando para a nossa tabela aqui no Excel. Aqui nós temos a inclusão apenas dessas outras duas colunas. Nós incluímos uma coluna relacionada à velocidade do vento e uma outra coluna relacionada ao valor final da fórmula de Monte-Alegre. Esse EV eu já botei o valor final. Lembrando que esse EV vai ser, deixa eu voltar aqui, vai ser E, que é a base dos logaritmos naturais, que tem o valor de 2,7182, elevado a 0,04, que multiplica pela velocidade do vento. Nessa tabela aqui, eu já botei o valor final do EV. No entanto, é necessário fazer o cálculo. Depois que a gente obtém o valor do EV, basta simplesmente multiplicar o valor da fórmula de Monte-Alegre pelo fator relacionado à velocidade do vento. Então, na fórmula de Monte-Alegre, nós temos o valor de 2,01, já na fórmula de Monte-Alegre alterada, nós temos o valor de 2,29. Então, é bem simples também. A partir do momento que você já tem calculado, meu mouse sumiu aqui, não está mostrando. Mas a partir do momento que você já tem calculado a fórmula de Monte-Alegre, fica muito fácil você também calcular a fórmula de Monte-Alegre alterada. Basta você multiplicar por esse fator relacionado à velocidade do vento. Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação. O Fire Weather Index, o FWI, esse já começa a complicar um pouquinho as coisas, já é bem mais complexo, tá? O FWI ele é um modelo de perigo de ocorrência de incêndios florestais que foi criado pelo Serviço Florestal Canadense, com base em dezenas e dezenas de trabalhos experimentais de campo que foram realizados entre 1928 e 1970. Ele foi baseado em experimentos realizados em florestas naturais de pinheiros, florestas que acontecem lá em abundância no Canadá. Ele é o modelo mais testado e utilizado no planeta para se determinar o perigo de ocorrência de incêndios florestais. Ele é formado por 6 componentes. Nós temos 3 componentes primários, 2 componentes intermediários e um componente final, que representa a intensidade do fogo em um determinado tipo de material combustível. Esses componentes estão representados nessa imagem aqui do lado direito. Nós temos, então, um componente que é o Fine Film Moisture Code, que é o FFMC, e ele vai representar justamente o teor de umidade do material combustível fino. Nós temos o segundo componente, que é o DMC, que é o Duff Moisture Content. Ele representa o teor de umidade da Duff. Eu nem sei qual que seria a tradução ao pé da letra de Duff, mas está referido ao humus. O DMC ele é uma classificação da umidade da camada orgânica não tão compactada e de profundidade moderada. Que se a gente pega, eu tenho uma imagem aqui no próximo, isso. Se a gente pega o material combustível de uma floresta de pinheiro, por exemplo, nós vamos apresentar aqui a liteira, que é justamente representada pelo Fine Film Moisture Content, ou é Code, como é? Fine Film Moisture Code, que representa o teor de umidade desse material aqui. Nós temos o Duff Code, que vai representar o teor de umidade desse material já mais compacto, mais abaixo, que já está em processo de decomposição,
seria mais ou menos a camada superior do humus. E nós temos também o draw code, que representa justamente o teor de umidade dessa camada que está mais compacta, que já está bem decomposta. Então, são 3 índices que vão definir a umidade desse material combustível aqui, sendo que o primeiro índice, o Fine Fill, ele é referente à liteira, a esse material que está acima do solo, que é recém-caído das árvores. O Duff Code está relacionado a esse material que já está um pouco decomposto, está no meio aqui, que está entre a liteira e está entre a camada inferior do humus. E nós temos essa última camada aqui, que é referente ao material vegetal mais decomposto, mais compactado, que é o Draw Code. O que significa cada uma dessas classificações aqui? O Fine Film Moisture Code, ele representa o teor de umidade desses combustíveis finos que são extremamente sensíveis às condições meteorológicas. Então, eles secam ou ganham umidade numa velocidade muito rápida. Já o Duff Moisture Code, ele representa esse material um pouco mais compacto. Então, ele não está em contato, ele tem um contato com o ar, mas não é um contato tão intenso quanto o do Fine Fill. O Duff, ele está mais compacto, está mais embaixo. Consequentemente, a perda de umidade ou o ganho de umidade através do contato com o ar, ele já vai ser mais reduzido. A camada Duff, ela demora mais do que os combustíveis superficiais para secar ou para ganhar umidade. O Drought Code, que é referente a essa camada de humus inferior, mais embaixo, ela varia ainda mais, de maneira mais lenta do que o Duff Code. É necessário um período maior de tempo para secar, geralmente período superior a 30 dias para secar ou para ganhar umidade nessa camada aí. Então, esses são os componentes preliminares, são os 3 componentes primários. E nós temos esses outros 2 componentes aqui intermediários, que é o Initial Spread Index e o Build Up Index. O Initial Spread indica a taxa com que o fogo ele vai se propagar em seus estágios iniciais. Um valor de alta, um valor de 10 significa uma alta taxa de propagação logo após a ignição. Já um valor de 16 ou mais indica uma taxa de propagação extremamente rápida. O Build-Up Index, ele mostra a quantidade de combustível disponível para combustão, indicando como o fogo se desenvolverá após essa propagação inicial, né? A escala do Build-Up Index, ela começa em 0, sendo que um valor acima de 60 é classificado como extremo. E, por fim, nós temos o Fire Weather Index, que faz basicamente um resumo, né, com base nesses valores desses componentes anteriores, ele vai determinar o valor do índice, do FWI em si. Se o valor do FWI obtido ele está entre 0 e 7, significa dizer que o perigo é baixo. Se está entre 8 e 16, significa dizer que o perigo é médio. Entre 17 e 31 é alto. E acima de 32 é classificado como extremo. Eu tenho um software aqui que faz esse cálculo aqui do FWI. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Pronto, está aqui. Então, nesse programa aqui, FWI Calculator, você vai inserir a temperatura do ar, você vai inserir a umidade relativa do ar, insere também a velocidade do vento e a precipitação pluviométrica.
Vamos dar, por exemplo, aqui a temperatura 30, umidade relativa do ar 50, velocidade do vento 10, precipitação botar 0. E você manda calcular. Ele vai dar aqui o Fine Film Moisture Code, que deu 87,7, o Duff Moisture Code, que deu 22, o Draw Code, que deu 250, o Initial Spread Code Index, que deu 5,1, e o Build Up Index, que deu 35. Com base nesses índices aqui, a gente obtém o valor do FWI. Aqui, que foi o valor de 11,1. E vocês lembram que eu comentei com vocês que o valor de 11,1 ele está na classe médio, que é entre 8 e 16. Então, com base nesse valor desse dia aqui, quando a gente for calcular o valor do dia de amanhã, ele também vai utilizar com base esse dia anterior. Então, um conjunto de dias, o valor do dia atual é baseado nas condições verificadas também nos dias anteriores. Como eu já expliquei para vocês... Nossa, bugou aqui, parece. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a captura da janela. Pronto. Como eu expliquei para vocês, o FWI ele é um índice que também leva em consideração fatores constantes, como o material combustível e a declividade do terreno. Então, quando você vai fazer o cálculo do FWI, é necessário que você insira os valores relacionados ao tipo de material combustível, por exemplo, aqui, forest, qual que é o tipo de floresta? Você tem floresta de eucalipto, você tem floresta boreal, você tem floresta de pinheiros e diversos outros tipos de materiais combustíveis. Eu botei aqui eucalipto. Você insere também valores relacionados ao relevo, à declividade do terreno. Qual que é a quantidade de material combustível em toneladas por hectare? Valores também relacionados a grassland, as gramíneas, qual que é a declividade do terreno onde ocorrem essas gramíneas? Qual que é a localização, hemisfério sul, hemisfério norte, o país, latitude e longitude, você insere também, para que ele possa calcular com maior precisão os valores relacionados aos códigos, né? O Fine Film Moisture Code, o Duff Moisture Code, o Draw Code e os outros códigos também são utilizados para o cálculo do FWE. Então, você conclui aqui. Você editando aqueles valores, você manda calcular e você vai obter o valor do FWE. Vamos voltar para a apresentação. Aqui. Bem, aqui só algumas fotografias demonstrando a aplicabilidade desses índices de perigo. Olha só, é muito comum a utilização dessas placas aqui em países como Estados Unidos, Canadá, e justamente eles mostram para a população qual que é o perigo de ocorrência de fogo, para justamente saber, para que a população fique ciente de que há ou não um perigo de ocorrência de incêndios florestais. É interessante que, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, a gente apresentou para o gestor da unidade de conservação. A minha dissertação ela foi realizada envolvendo o uso desses índices de perigo no Parque Nacional de Serra Itabaiana, e uma das sugestões que a gente deu foi que inserissem uma placa dessa aqui logo na entrada do Parque Nacional que mostrasse aos visitantes qual que é o perigo do dia de ocorrência de incêndio florestal. E ao final da minha apresentação, o gestor da unidade de conservação me questionou: será que realmente seria bom mostrar para as pessoas
esse índice, será que não teriam algumas pessoas que pudessem utilizar essa informação para justamente fazer o contrário, para atacar fogo lá dentro do Parque Nacional? Será que algumas pessoas não poderiam utilizar de má fé o valor desse índice? E realmente me fez pensar, caramba, ele tem sentido esse questionamento dele. Porque no Brasil, infelizmente, nós temos o nível de conscientização ambiental da população, o nível de educação ambiental é muito baixo. Então, nós podemos ter algum piromaníaco que veja que o risco que o perigo, desculpa, está extremo, e isso servir de incentivo para que ele inicie, forneça essa fonte inicial de ignição, originando assim o incêndio florestal. Então, é uma questão de se pensar. Eu trago aqui um exemplo de como é utilizado esses índices de perigo lá fora, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles utilizam National Fire Danger Rate, que é um sistema, eu não mostrei aqui para vocês como é baseado esse sistema, mas vou mostrar esse exemplo aqui. Olha só, eles têm um mapa, e dentro desse mapa, para todo o território lá dos Estados Unidos, ele possui algumas áreas que são classificadas. As áreas elas são classificadas em função dessas classes de perigo, essas diferentes classes de perigo. Então, olha só, no final de abril de 2007, gestores do fogo no estado da Flórida, Estados Unidos, eles começaram a ficar preocupados com o perigo de ocorrência de incêndios no norte do estado. Uma seca prolongada não usual deixou folhas e gramíneas bastante secas, e o Sistema Nacional de Perigo de Incêndios indicava um alto perigo para a região. Então, aqui no norte da Flórida, eles perceberam que o perigo estava começando a aumentar. Então, os gestores eles determinaram que se acontecesse algum incêndio, os bombeiros eles não teriam equipamentos disponíveis para apagar o fogo. Uma aeronave adicional os ajudaria para apagar rapidamente os focos de incêndio. Entretanto, só haviam 18 disponíveis para todo o país e que estavam em outros estados. Então, nenhuma das aeronaves do sistema de combate a incêndios florestais lá dos Estados Unidos estava disponível aqui na Flórida, mas haviam outras aeronaves espalhadas em outros estados. No dia 25 de abril, os gestores de fogo na Flórida eles requisitaram uma aeronave tanque. E essa requisição foi baseada justamente nesse índice de perigo aqui que estava ficando muito alto ali na região do norte do estado. Os supervisores nacionais eles checaram os mapas de perigo e retiraram uma das aeronaves que estava no estado da Califórnia, onde o risco estava baixo, e enviaram para a Flórida, que chegou no dia 27. O pedido ele chegou bem a tempo. Nas 2 semanas seguintes, 17 focos de incêndio foram detectados em unidades de conservação na Flórida. No entanto, nenhum desses focos ele se desenvolveu e foram facilmente controlados justamente devido a esse suporte aéreo, devido a essa aeronave que estava lá disponível para que eles pudessem utilizar no controle desse fogo. Então, esse é só um exemplo de como um eficiente índice de perigo de ocorrência de incêndios florestais ele pode ser utilizado justamente no controle, nas atividades de combate ao fogo. Aqui é o Eucalyptus Fire Safety System, um print screen do índice que eu criei durante a minha tese de doutorado. Esse índice ele é baseado na temperatura, na umidade relativa do ar, na quantidade de chuva nas últimas 24 horas e na quantidade de horas desde a última precipitação. Pode ser horas ou então pode ser dias desde a última precipitação. Pronto, está aqui um print screen do programa. Você vai inserir a temperatura do ar, você vai inserir o valor da umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica nas últimas 24 horas, quantos dias ou quantas horas desde a última precipitação. Você manda calcular e você obtém o valor da umidade do material combustível, ou seja, a umidade do material combustível morto e fino que está acima do solo.
Com base nessa umidade desse material combustível morto e fino, você obtém o perigo de ocorrência de incêndios florestais. Nesse caso aqui, o valor da umidade deu 8,92, então se você olha a tabela aqui, entre 0 e 10 é extremo. Portanto, nessas condições aqui ambientais, nós temos um perigo extremo de ocorrência de incêndio florestal. E o interessante desse programa é que ele é bem simples. Fica bem mais fácil você fornecer um software para a pessoa calcular esse índice de perigo do que você jogar essa equação matemática aí, né? Poucas pessoas vão ter habilidade para poder utilizar essa expressão matemática. Então, a gente resolveu colocar no software bem simplesinho. O nome dele é Eucalyptus Fire Safety System, porque ele descreve também a propagação do fogo, velocidade de propagação, altura das chamas, demais características relacionadas ao comportamento do fogo em eucaliptais. No entanto, esse nosso modelo de perigo ele pode ser utilizado também para outros tipos de vegetação. Bem, então por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana.